Está aqui do lado, mas tudo bem. A gente dá início aqui ao evento, o terceiro dia, né, da Semana do Bebê do Recife, com o apoio da Unicef. E no nosso evento aqui a gente tem apoio do Colégio Dom, AWM Engenharia e AgroRap. Temos a convidada hoje, a fonoaudióloga Adriele Azevedo, que nos dá essa honra de palestrar aqui para a gente sobre desenvolvendo a linguagem da criança, já que a Semana do Bebê traz essa temática desse sexto ano, para a gente ter uma atitude para uma atitude para a criança crescer com mais sabedoria, na verdade, né? E com essa temática, a Adriele vai trazer sua experiência profissional, materna também, para a gente abordar esse aspecto e a gente aprender mais a respeito desse desenvolvimento da linguagem da criança, que eu também tenho muitas dúvidas. Estou como a ouvinte, mas eu também quero contribuir, se possível, para tirar minhas dúvidas também. Boa noite a todos. Fernando, muito obrigada pelo convite. Eu que fico honrada em poder participar, em poder compartilhar, como você falou, a minha experiência como profissional e como mãe, né? E tem a experiência de ambos antes da pandemia e pós-pandemia, porque eu acho que muitos conceitos também foram mudados, né? Durante a pandemia, por toda esse caos aí que nós estamos vivendo, né? Então, as realidades das famílias mudaram e isso impactou muito nas crianças, assim. Foi uma coisa que me assustou quando eu voltei do lockdown. Então, toda a oportunidade de poder compartilhar informação, de poder acolher os pais, seja tirando uma dúvida, seja dando orientação, seja não julgando, né? É válido e eu já fico feliz em poder ajudar, né? Em poder partilhar. Deixa eu colocar, eu preparei um slidezinho para que a gente possa guiar, né? Deixa eu me lembrar como é que bota. Enquanto você se organiza, se Leilane, né, e a Muniz quiserem se apresentar, dizer de onde são, de onde souberam do evento, fiquem à vontade também. Sim, por favor. Boa noite. Eu moro em Olinda, sou mãe de Henrique, de 1 ano e 8 meses. Estamos aqui na luta para ajudá-lo a destravar a fala. Ele é um bebê muito esperto, entende tudo, mas ainda está com dificuldade nas palavrinhas. E aí essa palestra, para mim, vai ser muito importante. Estamos eu e meu marido acompanhando para ajudá-lo, né, nessa fase tão importante. Muito obrigado e bom saber que tem um papai aí do lado, ouvinte. E diga que ele participe e tire dúvida também. Tá bom. Temos mais uma conterrânea aí de Olinda, Fernando. Exatamente. Estamos todos em Olinda, literalmente, né? Que eu estou em casa. Monize quer falar? Tudo bem, Monize ficou sabendo pela prima dela, que é fisioterapeuta e é muito ligada em crianças. A filha dela está com 2 anos e 4 meses. Tudo bem. Qualquer dúvida, é só colocar aí num bate-papo, a gente está à disposição. Ok. Quem desejar abrir a câmera, fica à vontade, porque eu sou carente, eu gosto de olhar no olho. Veja se vai aparecer, por favor. Já está aparecendo. Está aparecendo? Tá. Podemos começar a nossa conversa? Por mim, está liberada. A fala é sua. Então, vamos lá. Eu separei para vocês as questões que são mais frequentes lá no consultório e nas redes sociais também, o que eu mais recebo de dúvida dos pais e o que eu mais forneço de orientações, né, para que a gente possa trocar aí essas ideias sobre o desenvolvimento da linguagem e da fala também. Vocês vão ver que tem uma diferença, mas que as duas vão andar ali bem juntinhas, lado a lado, no desenvolvimento infantil. No desenvolvimento social, emocional da criança, a fala e a linguagem elas vão estar sempre bem presentes. E aí elas vão estar ali bem amigas, caminhando juntas. Então, quando a gente fala de comunicação, de fala, linguagem, a gente pensa na comunicação, né? Então, a comunicação, ela vem desde lá
quando o bebê nasce, do primeiro dia de nascimento do bebê, ele já começa a estabelecer uma comunicação. Então, ela vai muito além da palavra dita e do que se escuta, né? A comunicação, ela é um todo. E as crianças, elas vão percebendo o mundo em sua volta, né? De várias formas. No toque, no cuidado, no timbre da voz, não é? Numa mímica facial, então nos gestos, nos barulhos do ambiente, nas diferentes sensações que ela vai ter, né, desse ambiente. Então, a criança ela vai percebendo o mundo e vai somando essas experiências que são importantes para o seu desenvolvimento. Então, nasceu, a criança já começa a fazer essa soma aí para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento. E que todas essas experiências são importantes para o desenvolvimento da fala e da comunicação, da linguagem também. Então, o que é linguagem, né? Então, linguagem é a habilidade que nós temos de compreender tudo que é dado de informação, de vivência, de experiências, e conseguir criar conceitos, ou seja, receber as informações do meio, conseguir processar, organizar na nossa cabeça, né, e estabelecer nossos conceitos, que aí são conceitos que nós vamos usar na escola, no nosso social, no emocional, na resolução de problemas, não é? Na conversa, num diálogo, no trabalho futuramente. Então, a linguagem, ela vai criando os conceitos, né? E esses conceitos são da soma de experiências. Não só experiências auditivas, não, mas experiências táteis também, experiências sensoriais, né? Experiência de mundo mesmo. E a linguagem, ela é verbal, né, que é aquela linguagem falada, em algumas situações escrita também, mas a linguagem, ela também pode ser não verbal, que aí é quando a criança, ela vai usar, não desenvolveu a fala, mas ela usa gestos, sinais, nós temos a língua dos sinais, sons, cores, né? Sempre são imagens, desenhos, são formas de expressar a linguagem, ou seja, de expressar o que está aqui dentro. Então, a arte é uma forma de expressão, desenhos é uma forma de expressão, né? As nossas caretas, às vezes a gente não fala nada, mas faz aquela caretinha, o bebê principalmente, né? O bebê não fala, mas ele tenta emitir sons, ele usa o choro para se comunicar inicialmente, para falar das suas necessidades, né? Ele faz aquela carinha, faz o biquinho que a gente acha a coisa mais linda do mundo. Então, a linguagem, ela não necessariamente tem que ser a palavra dita, o som emitido. Já a fala, né, que eu falei para vocês que elas caminham juntas, mas que são coisas diferentes, a fala, ela é o som produzido por nós, né? Então, a fala é como se fosse um mecanismo mais motor, e ele emite som. E aí, o que é que eu separei para vocês? Muitos pais me perguntam assim, está no atraso de fala? Não é atraso de fala? Eu espero. É normal? Não é normal? Vou procurar ajuda quando entrar na escola? Como é que a gente vai saber, né, se essa criança apresenta ou não um atraso? Então, eu separei para vocês marcos do desenvolvimento, certo? Da linguagem, que não necessariamente de tal idade, de tal mês a tal mês, a criança tem que adquirir, mas é uma média, certo? Então, a gente estabelece aí um padrão de normalidade, uma média, para que a gente comece a identificar se há atraso ou não, né? Mas, claro, que não é só isso, né? Não é apenas essas etapas que eu estou mostrando, vão ter outros componentes que vão ligar ali um sinal de alerta para o atraso na fala, que eu vou dizer para vocês. Então, a gente espera que um bebezinho de 0 até 3 meses, ele comece a produzir sonzinhos como choro, ele faz algum barulhinho, né, que às vezes é um gemidinho, às vezes é um sonzinho, né, não identificado, mas ele produz sons, né, de 0 a 3 meses, o bebê já começa a usar principalmente o choro para expressar suas necessidades, para expressar a fome, dor. Muitas vezes esses sons, ele já tem variações de entonação que aí a gente percebe, é fome. Não, ele está chorando é cólica, né? Ele está chorando é sono. Então, a variação do choro do bebê já sinaliza para a gente o que ele quer, né? Ele já está sinalizando a necessidade dele e a gente já começa a entender isso. E aí já é uma troca, né, comunicativa. Então, ele já estabeleceu ali uma comunicação com quem cuida dele, com seus pais, sua mãe.
De 4 a 6 meses, a criança já começa a fazer discriminação dos sons, ela já começa a fazer mais caretinhas, ela já vai produzir mais vogais, ela já vai tentar imitar um sonzinho do adulto. Então, muitas vezes, a vocalização, o adulto faz a criança tenta imitar até os 6 meses. Ela já localiza muito a voz de alguém, porque ela já consegue reconhecer a voz da mamãe, né, a voz do papai. Então, a criança já é capaz de até localizar e discriminar quem é que está falando com ela. Faz muitos balbucios, e aí a gente até brinca que a criança começa a falar no dialeto próprio com 6 meses, né? E a gente não entende, mas ela está lá se comunicando e falando e fazendo as expressões faciais e os besourinhos. Então, de 7 até 9 meses, a criança já vai apontar, ela já vai falar alguns sonzinhos mais bilabiais, que vão ter P, B, o M, ela já vai compreender, né? Quando a gente der tchau, ela já vai compreender o vem, o não. Então, ela vai começar a entender as expressões que nós usamos. E vai memorizando isso aí. Então, de 10 a 12 meses, chegam as primeiras palavrinhas, né? Que são palavrinhas curtinhas, são palavras que vêm com omissão, ou com omissões de fonemas, né? Que são os sons da fala, que é normal. Então, vai ser mamã, papá, muitas vezes não, para não, água, e aí ela vai falar água, e depois esse som vai ganhando mais articulação, mais precisão articulatória e mais clareza. A criança vai conseguindo melhorar a sua articulação da fala para ser melhor compreendida. Quando chega de 12 a 18 meses, então a gente já vê que essa produção de palavras, ela vai se transformar em frases com até 2 elementos. Dá, água, quer, leite, vem, mamãe, né? Então, são sempre palavrinhas mais curtas, mas que ela já começa a somar ali o seu vocabulário. E ela já começa a usar essas frases para ser melhor compreendida. Então, a criança já se expressa mais, já tem um vocabulário aí mais amplo, mais rico e com mais palavrinhas. Com 2 anos, a criança já faz frases com 3 palavras e até mais. Né? Tem criança que forma frases com mais de 3 elementos, com mais de 3 palavrinhas, com 2 anos, né? E já começa a fazer pequenos comentários, né? Doeu, chorei. Então, a gente vai ver que ela vai tentar relatar alguma coisa do seu dia, alguma coisa que ela sentiu que não foi prazeroso para ela. Então, ela já começa a expressar mais as emoções também. Com 3 anos, então a criança já começa a ter as frases mais completinhas. Então, já vem os artigos, o carro caiu, quero bola amarela, e aí vai começar a ter mais atributos também nessas frases. Então, as frases vão ficar mais ricas. Com 4 anos, a gente já vê uma criança com a maior inteligibilidade da fala, ou seja, com aquela articulação mais precisa, né? O vocabulário já está amplo, então a criança que praticamente já fala tudo. É aquela fase que a gente para e faz, menina, onde é que você aprendeu isso? Né? Com a minha filha, ela hoje está com 4 anos, e cada dia é uma palavra nova, uma expressão nova, que é quando ela está ali ampliando o seu vocabulário pelo social, né? Pelo social, pelo que nós falamos, e ela vai ali memorizando, e são palavras mais refinadas, que exigem maior articulação. Então, a gente já percebe aí que com 4 anos, a fala ela vai estar bem desenvolvida. A fala em si, a linguagem, ela vai desenvolver até 5 anos de idade. Então, é quando a gente tem uma janela de oportunidades de aprendizado. Então, de 0 a 5 anos, a criança está em pleno desenvolvimento, não só da fala e da linguagem, mas também do aprendizado. E aí é esse período que nós precisamos fornecer estímulos adequados para que essas etapas sejam atingidas.
Até aqui, deixa eu olhar para vocês, porque daqui eu não consigo ver. Peraí. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Tudo certinho. Olha, tem uma dúvida aqui de América. Deixa eu ver. É aqui em cima, né? Peraí. 1 ano e 6 meses, mas sem água. E deixou de falar mamãe e papá. Como devo estimular o que fazer? Nós vamos conversar sobre isso. Eu separei várias dicas de como estimular a criança em casa, mas eu já adianto. Nós temos que ver a questão da produção vocal, né, do que essa criança fala, da linguagem, como ela usa a sua comunicação, o que ela tem de comunicação, e também o comportamento. E aí nós esperamos até 1 ano e 6 meses para que a criança desenvolva um pouco mais esse vocabulário. Quando não acontece com 1 ano e 6 meses, já é para procurar avaliação de fonoaudiólogo, certo? Para que a gente possa ou fazer uma orientação bem direcionada para essa criança, para o que nós observamos, ou para realmente iniciar uma intervenção fonoaudiológica para que a gente possa dar aí esse start na fala da criança, certo? Mas tem várias opções aqui de estimulação que eu separei para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Tem aqui. Ui, peraí. Estou necessitando muito, não sei como explicar. Parece que minha princesa tem preguiça de formar as palavras. Vamos falar sobre essa preguiça também. Aguenta só um pouquinho que a gente vai conversar sobre isso. Vamos voltando aqui. Então, como eu falei, isso aqui é uma média, né? É só um parâmetro para que a gente fique atento para o desenvolvimento da fala. Mas não quer dizer que a criança chegou com 2 anos e não está formando 3 frases com 3 palavras, que é um atraso. A gente só pode dizer que é um atraso quando tem vários componentes, é a soma de vários sintomas, de vários sinais que a criança apresenta, que aí nós podemos fechar um possível diagnóstico. Não é só a produção vocal. E aí é isso que eu ia falar para vocês, né? Fiquem atentos ao comportamento do seu filho. Muitos pais se preocupam com a fala, né? E tem pais que chegam para mim, a criança com 3, 4 anos, e eles falam assim, olha, eu nunca pensei que ele tem atraso na fala, porque ele fala todos os números, ele fala todas as letras, ele fala em inglês, né? Tem crianças que falam em alemão, porque ficam com excesso de telas e vêm programas em outras línguas. Mas é uma fala robotizada, mas não é uma fala funcional que essa criança tem. E o que é que a gente considera uma fala funcional? É uma fala que vem junto com a linguagem, ou seja, formação de conceitos, de expressões, de trocas comunicativas. Muitas vezes é uma criança que não sabe brincar, é uma criança que brinca sempre da mesma forma ou quer sempre o mesmo brinquedo, ela não varia o brinquedo, ela tem aquela fixação pelo mesmo brinquedo, ela brinca sempre com pouca função, ou seja, se é um carro, ela pode bater o carro, ela pode girar o carro, ela pode enfileirar o carro, mas ela não vai dar função para esse carro. Ou seja, ela não vai pegar o carro e brum, brum, bibi, 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 subiu, pô, bateu. É uma criança que não vai subir o carro na pista, não vai descer ele na pista, não vai ter função. É uma criança que vai pegar uma boneca e não vai dar a comidinha para a boneca, não vai ninar a boneca, não vai fazer a comidinha na panela, não sabe muitas vezes a função dos objetos. Ela pode até nomear, deixa eu ver, álcool, né, que é o que tem aqui. Álcool, você pode mostrar o que é isso, álcool. E você entregar para ela não saber o que fazer com isso. Né? Você pode mostrar a escova de dente, ela dizer escova, mas não saber escovar. Então, ela tem a fala, mas ela não tem a linguagem, ela não sabe a função das coisas. É uma criança que não interage com o outro, né? Ela está ali com várias crianças, mas ela está isolada. Ela está no parquinho junto com todo mundo, mas ela não está brincando com todo mundo.
né? Muitas vezes é uma criança que prefere até brincar com adulto do que com outras crianças. Então, não olha nos olhos, é aquela criança que você chama e ela não atende. E aí eu recebo muitos pais que falam para mim assim, é porque ele tem adição seletiva, né? Então, esses comportamentos, eles podem sinalizar, sim, algum transtorno do desenvolvimento e que precisa ser avaliado por um neuropediatra e por uma equipe multidisciplinar, que vai envolver fono, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, quando você observa que, além da ausência da fala ou de uma fala com pouco repertório, com pouco vocabulário, vem uma soma de comportamentos que vocês acham que não está ali dentro do normal, não espera muito tempo, né? Como eu falei, 1 ano e 6 meses, a criança não interage, não brinca, se isola. Muitas vezes é uma criança que chora muito, né? Que evita algumas sensações, tipo colo, beijo, abraço, escovar o dente, recusa alimentar. É uma criança que recusa um grupo muito grande de alimentos. Isso já é sinal que alguma coisa ali no seu desenvolvimento não está indo muito bem, né? Então, não é só o que se fala, né? Mas é como se usa essa fala e como ela troca com o outro, né? O comportamento dela, a interação social dessa criança. Isso é que é determinante. Então, vocês ficarem de olho no comportamento geral da criança. E aí, a frasezinha da mãe, né, que falou que não existe preguiça para falar. Não existe. A criança não fala porque ela está com preguiça, ou ela não mastiga um alimento porque ela tem preguiça. Vamos supor, de mastigar uma carne, ela não mastiga porque ela tem preguiça, ou ela não fala porque ela tem preguiça. Não, não é isso. Ela não fala porque alguma coisa aí está impedindo o desenvolvimento dessa fala. Alguma coisa está impedindo que ela desenvolva essa linguagem. E nós temos que descobrir o que é para ajudar essa criança o quanto antes. Então, vocês vão sempre me escutar falar, procura avaliação de um profissional. É melhor pecar pelo excesso e receber uma orientação, né? E aí você mudar a rotina da criança, mudar a forma como se comunica. Muitas vezes a gente muda a forma como a família fala com essa criança e esse problema ser solucionado do que esperar que ela vá desenvolvendo outras dificuldades. Então, eu sempre digo, tem alguma suspeita, passou de 1 ano e 6 meses, procura ajuda de um profissional, certo? Não esperem. Não existe isso de quando entrar na escola, vai passar. Quando tiver um irmãozinho mais novo, vai passar. Quando passar a pandemia, vai passar. Não. Se há dificuldades na chegada dessa fala e dessa linguagem, procura avaliação. E aí, por quê? Porque essa criança pode começar a perceber que ela tem uma dificuldade e ela pode ficar cada vez mais introspectiva. Ou seja, ela pode não querer mostrar para os outros que ela não está conseguindo, ela pode ficar mais tímida, ela pode ter medo de falar. Né? E quando a gente pensa assim na escola, eu sempre gosto de usar a expressão que quando a criança vai para a escola, ela vai para a guerra. Ela saiu da sua zona de conforto, da sua casa, onde todos possivelmente entendiam como ela se comunicava. Ela saiu totalmente da sua zona de conforto e foi para a guerra. Então, ela vai ter que colocar para fora tudo que ela tem de comunicação. Então, de duas, uma. Ou ela vai fazer um esforço enorme para tentar chegar nos coleguinhas, né, e fazer parte daquele meio, e interagir com aquele meio, ou ela vai ficar retraída. Então, por isso que sempre é bom ouvir a opinião de um especialista, né, para que a criança chegue na escola com acompanhamento, com orientação, com ajuda adequada para ela. Então, lembre sempre, não existe preguiça para falar. Se seu filho não está falando, alguma coisa realmente pode estar acontecendo, está impedindo aí esse desenvolvimento da fala dele. Tudo tranquilo, gente? Deixa eu ver vocês. Tudo tranquilo? Tô falando muito rápido. Sim. Não, tá ótimo. É que eu sou bem tagarela, viu, gente? Para que não. Então, vamos voltar. Aqui. Pronto. E
E aí, o que é que pode estar atrapalhando o desenvolvimento da fala e da linguagem, né? Quais são os problemas que podem aí atrapalhar esse bom funcionamento, esse bom desenvolvimento? Problemas auditivos. Muitas vezes, né, antes de ter alta hospitalar, as crianças fazem, os bebezinhos fazem o teste auditivo, né, que é aquele teste da orelhinha. Inclusive, é lei, é obrigado a fazer. Ou faz durante ali o internamento pós-parto, ou faz logo na primeira semana quando vai para casa. É um testezinho que não dói, não é invasivo, é super tranquilo para o bebê, mas é importantíssimo para que a gente já pense se há algum tipo de dificuldade relacionada à audição da criança. Mas é importante quando chegou um aninho e pouco, não está falando, é importante procurar um otorrino, verificar como é que tá essas questões de orelha interna mesmo. Se é uma criança que teve muitas otites, né, isso é muito importante. Se é uma criança que vive tendo otites, daquelas otites fortes, que chega a supurar mesmo, a sair secreção, otites de repetição, vai no otorrino, pede uma audiometria. A audiometria é feita pelo fonoaudiólogo, então faz a audiometria para descartar problemas auditivos. Eu recebo muitas crianças com problemas com atrasos na fala, que quando eu vou verificar mesmo o ouvidinho, eu percebo que a membrana timpânica, que é a membranazinha, né, do nosso ouvido, ela tá opaca, muitas vezes ela está supurada, ou seja, estourou a membrana timpânica. Às vezes é um ouvido que está cheio de secreção. Então, a criança que respira pela boca, que vive com secreção. Então, às vezes tem secreção no ouvido também, e é como se a criança estivesse escutando embaixo da água. E aí, os sons do ambiente, do meio que eu falei para vocês, que é a soma, né, desses sons, a soma das vivências, eles não chegam para a criança da forma que deveriam. Então, como é que ela vai reproduzir esses sons, né, se não está chegando para ela? Cera, então muitas vezes tem ali obstrução de cera, e isso é muito importante a gente falar, que é sobre o uso do cotonete. É bem cultural, né, o uso do cotonete. E aí o que acontece? Quando a gente coloca o cotonete mais para dentro do ouvido, corre o risco de empurrar o cerúmen, que é a cera. Então a gente vai empurrando, e pode fazer uma rolha de cera, né, que é um tampão mesmo de cera que vai ficar rígido e duro e vai impedir que o som chegue. É como se tivesse com EPI aqui no ouvido e esse som não vai chegar. Então, por isso que é importante, né, ficar atento às questões auditivas da criança. Então, fez o teste da orelhinha lá atrás, quando nasceu, deu ok, mas tem uma suspeita de atraso da fala, essa fala não está chegando, procura um otorrino para descartar, certo? Hábitos inadequados, como chupar dedo, chupar chupeta, usar mamadeira. Por quê que atrapalha a fala? Porque a criança tá aqui, tá com o dedinho na boca o tempo todo, né? Tá chupando o dedo. Tanto o dedo como a chupeta, muitas vezes a criança usa por um tempo prolongado, além de causar alterações de oclusão dos dentes, de postura da língua, também vai causar alterações na respiração. Então, a gente já começa a ter um hábito que vai alterar as nossas funções e estruturas da face, certo? Que a gente chama de sistema estomatognático, que vai envolver justamente lábio, língua, bochecha, os dentes, que são importantes para a fala, que são importantes para uma boa comunicação, para uma boa compreensão. Então, quando há um hábito de chupar chupeta, de chupar dedo, a criança corre o risco de ter essas alterações. E muitas crianças não vão tirar a chupeta para falar, né? Às vezes até elas falam com a chupeta na boca, elas falam com o dedo na boca. Isso impede realmente um bom desenvolvimento da fala e da linguagem. E aí um ponto muito importante, que é a rotina de poucas estimulações, que aí é o que entra na nossa realidade hoje, da pandemia. Estamos aí há mais de um ano de pandemia e, como pais, eu acho que, não sei vocês, mas eu me vi numa situação onde eu estava sem a minha funcionária, longe de casa, eu fiquei numa fazenda, mas meu marido trabalhava na fazenda, eu estava atendendo online
E tinha a nossa filha, e tinha online, e ela tinha demandas, ela precisava de cuidados, eu precisava organizar outras coisas, precisava trabalhar, precisava ficar com ela. E aí a gente se vê numa situação de que como eu vou estimular o meu filho? Né? Como é que eu vou priorizar o brincar, a atenção? Isso ficou tão comprometido, né, no nosso dia a dia hoje, que muitos pais acabaram optando pelos eletrônicos, né? Um celular, um tablet, a TV. E aí isso comprometeu muito o desenvolvimento. Se a gente pensar que algumas crianças chegaram na pandemia com 1 aninho de idade, elas já estão aí há 1 ano, né? Um ano e 5 meses, né? 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de pandemia, eu acho, privadas da interação social, da escola, do convívio com as outras crianças, até com primos mesmo, de descer no parquinho, de vivências, né? De festas, de tudo, de estímulos externos, e ficam nos eletrônicos. Então, isso é uma rotina de pouca estimulação. Então, a criança não está somando vivências, ela não está somando experiências que são importantes para ela, né? Então, essa tem sido a nossa realidade, é o home office. Então, a gente se virando nos 30 para dar conta de tudo, né? E eu comecei a perceber, assim, quando eu voltei do lockdown, eu voltei preparada psicologicamente para não ter ninguém no consultório, né? Eu disse, meu Deus, eu vou voltar, mas não vai ter ninguém, né? Eu não vou ter paciente. Então, eu me preparei psicologicamente para uma realidade, né? Eu vou começar do zero. Eu estava atendendo online, só que tinha gente eu estava atendendo gente de outros países, de outros estados até. Então, meu Deus, como é que vai ser? E, gente, não durou 15 dias. Né? A procura dos pais preocupados com o desenvolvimento dos filhos, angustiados com a alimentação, angustiados com a fala. Por quê? A rotina mudou, a vida mudou. Né? Então, isso impactou muito no desenvolvimento. E, assim, eu percebo que, além da queixa e da preocupação dos pais com o desenvolvimento dos seus filhos, vinha a culpa. Né? E que é uma culpa que eu falo para vocês que eu também senti. Eu também senti como mãe que eu queria dar mais, mas quando eu vi, eu tinha uma série de situações para resolver, né? Então, esse equilíbrio, por muitas vezes, ficou difícil e eu me culpei. Então, eu entendo quando o pai diz para mim que a alternativa foi dar o celular, foi dar o tablet, eu não vou julgar, né? Mas é importante a gente sinalizar os danos e, além de sinalizar os danos, dar alternativas para tentar reverter essa situação, né? Porque nada é impossível. Uma hora a gente encontra um jeito de resolver e de se adaptar a essa nova rotina. Então, sem muito estresse, com calma, com paciência, nós vamos conseguindo lidar com essa realidade. E aí, mais coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento da fala é o sono ruim. Então, várias pesquisas, vários estudos já falam, né, já comprovam que o sono, um sono adequado, horas de sono adequadas, elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança, para o aprendizado da criança, né, porque vai ajudar na concentração, na atenção. É uma criança que não dorme, muitas vezes é uma criança que fica mais agitada, uma criança que fica mais irritada, é uma criança, ou então uma criança que em determinada hora do seu dia ela vai ficar muito sonolenta e ela não vai conseguir absorver os estímulos do meio, às vezes o estímulo da escola. Então, o sono, organizar uma rotina de sono para a criança é muito importante para o desenvolvimento dela. E aí vocês vão vendo que muitas vezes alguma rotina da casa pode estar atrapalhando o desenvolvimento da fala da criança, né? E da linguagem. Alterações na motricidade orofacial, que é justamente o que eu falei da chupeta. Quando a criança tem alguma dificuldade nas funções, né, que são respiração, fala, deglutição, mastigação, respiração, essa criança também pode ter comprometimentos na sua fala e na sua linguagem. E patologias, né, patologias que vão provocar transtornos do desenvolvimento, como autismo, a síndrome de Down. Hoje se fala muito da apraxia da fala na infância, que é um distúrbio motor, ou seja, é quando
o pensamento da criança está todo ok, ela compreende tudo, atende todos os comandos, aponta, reconhece, localiza, tudo bonitinho, ela aprende, mas ela não consegue articular o som, né? Então, a apraxia da fala, ela atinge a parte motora da fala. Muitas vezes a criança quer dizer bola e sai oa, ea, ia, ia, é uma fala inconsistente, ela nunca repete da mesma forma, e ela vai precisar de suporte com o fonoaudiólogo. A paralisia cerebral, então a criança vai ter, além de comprometimentos motores, vai ter comprometimentos cognitivos. Nós pegamos aí uma fase do Zika vírus, então muitas crianças com microcefalia, então elas tiveram muitos problemas motores, muitos problemas cognitivos, de alimentação em si. Então entram sim como atraso de desenvolvimento e que podem provocar alterações na fala, né? Distúrbios da fala e da linguagem. E aí, vamos conversar um pouco mais sobre as telas, né? Nós já falamos sobre o que pode causar atraso na fala e na linguagem, e tudo isso fica como um sinal de alerta e de observação, mas a gente também tem que pensar nesse hábito aí que hoje está tão forte, né? Que é as telas. E que é um vilão, mas que, em contrapartida, foi um vilão necessário, porque as crianças começaram a ter a online, terapia online, o mundo virou online, né? Nós estamos hoje aqui online. E aí? Né? Nós estamos mais no computador, mais no celular, os filhos veem isso também, né? E a criança aprende muito pelo que ela vê, né? O nosso comportamento, o que nós fazemos, tudo isso a criança registra como aprendizado. Então, as telas estão aí entrando como um causador do desenvolvimento, do transtorno do desenvolvimento da fala e da linguagem, mas em alguns momentos elas são necessárias, né? Como eu falei das aulas. De ver o vovô e a vovó, de ver o priminho que está longe, das pessoas que não podem se encontrar. Então, como os eletrônicos estão fazendo parte aí dessa nova rotina. Mas vamos ver como é que eles prejudicam e como nós podemos aí tentar administrá-los, né? Então, quais são os impactos, né? O uso da tela vai ter impactos no comportamento, impacto na interação social. Por que no comportamento, na interação social? Porque a criança, ela vai ficar muito tempo ali, naquele universo, que é um universo que não tem troca, é unilateral. A criança está assistindo, e por mais que alguns pais falem para mim, mas ela está assistindo, mas ela responde ao Mickey. A Dora Aventureira faz uma pergunta e ela responde, ou ela aponta. Ela está aprendendo. Não é uma troca. É diferente do que você mostrar. Vamos procurar o quadrado. Vamos procurar o quadrado azul. Onde está o quadrado azul? E pegar esse quadrado azul. Né? É real, tem vivência, tem trocas. Tem uma voz diferente, uma entonação diferente, uma sensação diferente. E as telas, por mais que sejam jogos educativos, programas educativos, que queiram ensinar alguma coisa para a criança, não vai ter troca, não vai ter vivência, vai ser sempre uma coisa unilateral, né? E a criança precisa muito das trocas de vivências, né? De somar experiências que eu falei para vocês lá no começo. Não vai ter interação social. Ela não está trocando esse aprendizado, ela não está partilhando no brinquedo, ela não está olhando no olho. Então, priva de uma interação social, né? Também vai impactar no aprendizado, porque a criança que fica muito tempo exposta a telas, ela não vai conseguir se concentrar, então vai afetar a concentração, a atenção, e tudo isso vai impactar na fala, na comunicação e na linguagem dessa criança. Por isso que o uso de telas tem sido tão prejudicial, o excesso, né, do uso. E aí eu trouxe para vocês o tempo limite desse uso. Como é que a gente pode oferecer a tela para a criança, até para organizar ali na nossa rotina, mas não ser tão prejudicial. Então, eu separei para vocês aqui, foi de um estudo, certo, gente? É com comprovação científica. Até 2 anos, não se recomenda expor a criança ao uso de telas. Bebezinhos, crianças de 1 ano, até 2 anos,
o ideal é não ter acesso às telas. E quando a criança está de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. E aí vocês vão perguntar, mas a online é 1 hora e meia, 2 horas. É o que eu falei, né? É a nossa realidade. Mas aí, após a aulinha online, a criança não vai poder mais ser exposta às telas, né? Já teve ali o seu tempo de exposição, que infelizmente excedeu porque teve uma finalidade educativa. De 6 a 10 anos, nós vamos poder expor a criança até 2 horas por dia. E aí, reforço a questão da escola, né? Esse estudo foi antes da pandemia, não há um ainda novo para as horas das aulas online, mas aí a ressalva que não vai expor depois. E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia. Então, nós temos aí um tempo de exposição que, para muitas famílias, é menor do que o que tem sido praticado, né? E agora, né? O que é que vocês vão fazer? O filho de vocês está exposto há mais tempo do que eu falei. Às vezes passa a manhã inteira, a tarde toda. E agora, vocês vão pegar e esconder os celulares, esconder o controle remoto e não deixar a criança nas telas assim de uma hora para outra? Não, né? Porque eles também vão sentir. Então, toda mudança, e não só fala e comunicação, mas toda mudança que é feita com a criança, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser feita de forma gradativa, né? E a criança precisa compreender por que está acontecendo essa mudança. Ela precisa compreender o que é que vai acontecer com ela, por que que hoje eu tenho e amanhã eu não tenho. Então, procurem usar uma linguagem compatível com a idade do seu filho, mas explicar os prejuízos, explicar os danos. Às vezes tem muitos livrinhos, muitas historinhas, e a forma como a gente fala que pode explicar para a criança sobre os danos. E não tirar de uma vez, arrancar da criança. Isso em tudo, né? Num comportamento inadequado, numa rotina que é prejudicial. Então, numa alimentação, a criança que tem dificuldade na alimentação. Então, nada pode ser de forma, como é que posso dizer, não respeitosa. Nada pode ser de uma vez, né? Tem que ser realmente aos poucos, gradativo e situando a criança do que vai acontecer com ela. Isso vai diminuir o estresse, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a birra da criança, certo? Então, antecipar para a criança ajuda muito o que vai acontecer. Então, vamos lá, algumas sugestões, né, para vocês. Seja o exemplo. Então, se seu filho vê você o tempo inteiro no celular ou na TV, ele também vai querer ficar. Ou seja, se eu estou vendo os meus pais, eu também quero fazer isso, né? Também é divertido. Chama a minha atenção, eles estão fazendo, então eu também quero. Então, se policie também para não ficar o tempo todo no celular com seus filhos. Eu gosto de orientar os pais sobre a caixinha do celular, que é ter em casa uma caixa que quando a família chegue, coloque os celulares nessa caixa. Às vezes avisa aos familiares mais próximos que até tal hora não vai responder mensagens e no trabalho também, e guarda o celular nessa caixinha, que é para que vocês possam ter mais tempo de interação. Então, às vezes, essa caixinha vai na hora das refeições, para que ninguém fique com o celular à mesa. Às vezes, essa caixinha vem no momento da tarde, em que os pais vão precisar fazer uma tarefa ou brincar com a criança. Então, é um recurso, essa caixinha, que ajuda muito, né? Que aí os pais vão desmamando aí do uso do celular, estabelecer horários também para esse uso. E aí, vai definir os horários também para o uso com as crianças. Então, olha, filho, depois que você fizer essa tarefa de casa e lanchar o seu lanche da tarde, você pode ficar 20 minutos na TV, ou assistir um episódio, ou ver um filme, um filminho, ou fazer um jogo. Então, assim, vocês podem negociar com a criança. Você vai, depois de tal atividade, você vai receber o eletrônico por tanto tempo. E aí você vai me perguntar, Adriele, como é que meu filho vai entender o tempo? Coloca um timer no celular. Então, olha, filho, quando o celular apitar, tá na hora de devolver e guardar. Então, esses acordos vocês podem fazendo com as crianças.
E aí incentivar outras atividades, porque também não adianta vocês tirarem o eletrônico da criança e não dar nada em troca, né? Ou seja, tirar o eletrônico e não brincar com ele. Então, muitas vezes, quando a minha filha está no celular e eu quero tirar, eu quero brincar com ela, eu digo, olha, vamos guardar o celular e brincar de boneca? Que tal a gente jogar esse joguinho aqui? Vamos colorir aquele livrinho que eu trouxe para você. Então, como é uma menina, aquele livrinho das princesas que ela gosta. Vamos brincar de massinha. Então, sempre propor à criança uma coisa que seja prazerosa, que seja divertida para ela, né? Então, é propor essa troca para incentivar a criança a brincar, né? E funciona. A criança começa a ver que é bom brincar, que é bom partilhar, né, com seus pais. E aí, a orientação que eu sempre falo em tudo, até nas minhas postagens, brinque com seus filhos, né? Seja modelo para os seus filhos. Porque quanto mais vocês brincarem juntos, mais habilidades vocês vão aprender, mais conteúdo vocês vão passar para os seus filhos, mais vivências, né? E isso não tem preço, né, gente? É estar junto, é brincar junto. Então, é fundamental. E vamos seguindo nas orientações das telas. Então, em vez de tirar, que foi o que eu falei, o celular, né, da mão da criança de uma vez ou do adolescente, converse sobre os limites de uso, né? Faça acordos. Tem aplicativos também que você pode colocar que vai limitar o tempo do uso do celular. Tem um ratinho que vai andando, né? A criança vai vendo que até quando o ratinho chegar em determinado ponto, vai encerrar o tempo dele. E também uma coisa muito importante é ficar atento ao que a criança está acessando, independente da idade, né? Se vocês forem ver no YouTube, ele vai puxando outras coisas, né? Ele vai ali uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. E você não vê o que seu filho está assistindo. Então, de repente, entra num filmezinho de zumbi. Eu já vi vídeos que os bonequinhos têm os olhos, né, modificados. E aí entra como personagem, vamos supor, um personagem da Frozen. Mas a música já é uma música que é mais, como é que posso dizer, mais tensa, né? O boneco já usa uma espada, já tem uma cena de luta, então muda o contexto do que seu filho inicialmente queria assistir. Então é sempre importante ver, né? Com os adolescentes nem se fala, gente. Tem muitos estudos que falam que comparam, né? Você deixar o seu filho na internet sem supervisão é igual você perder o seu filho na praia. Você não sabe para onde ele está indo. Então, é importante fiscalizar mesmo, ver o que essa criança está acessando. Muitas crianças hoje já sabem mexer no YouTube, né? E o YouTube, ele vai acessando vídeos de todos os locais. E até saiu um estudo que diz que as crianças estão usando dialetos e expressões de vários estados. Então, perdendo, né? Crianças do Sul falando oxe, vice, eita, e as nossas crianças falando maneiro, né? Expressões que normalmente nós não usamos no nosso dia a dia aqui da nossa região. Mas aí o YouTube está fazendo esse regionalismo, né? Ele está modificando a forma de se expressar das crianças. Então, é o tempo de exposição também. E aí, conversar sobre os perigos, falar para a criança que é perigoso, falar que um estranho pode vir conversar com ela, pedir foto, né? Então, tudo isso precisa ser conversado e pontuado para o seu filho e fiscalizado por vocês. Né? Não pode deixar a criança aí com acesso livre. Até uma mãe de Recife, né? Que enquanto ela estava tomando banho, o filho pegou o celular dela, entrou no iFood e comprou 400 reais na McDonald's. Quando ela viu, chegou assim, morrou de comida na casa dela. Foi o filho. Então, é muito, muito, muito perigoso, né? Tem que ter bem atenção. E aí, quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter? Vamos começar a pensar, né? Completou um ano. Olha aí quem me perguntou. E ainda não fala papá, mamã. Então já começa a ficar ligado. Opa, vamos ver se esse mamãe e esse papai vai chegar.
A criança que já falava algumas palavrinhas e deixou de falar, chegou aos 18 meses, ainda não fala, não usa muito gesto para se comunicar, ou seja, é aquela criança que não está interagindo muito. É aquela criança que espera muito receber, ou que ela é tão independente que ela vai lá, quer água, ela vai lá e pega. Quando os brinquedos estão ali, bem acessíveis para a criança não tem necessidade de falar, ela vai lá, pega o seu brinquedo. Então, isso é uma coisa que eu oriento muito no consultório. Dê necessidade para sua criança falar, porque se ela receber tudo, ela não vai precisar falar. Por que ela vai falar? Tá tudo chegando, eu tô aqui de boa e tô recebendo tudo que eu quero. Ou tá tudo ao meu alcance, eu vou lá no filtro e pego minha água. Eu vou aqui no chão e pego meu brinquedo, eu não preciso pedir nada para ninguém. Né? E as crianças que são mais agitadas, que são mais independentes, elas não pedem mesmo, não. Elas vão lá, sobem, pegam, elas vão lá e escalam, elas vão e conseguem abrir, né? As crianças fazem coisas que a gente não imagina. Então, crie necessidade para o seu filho falar. Torne um ambiente favorável para essa comunicação. Então, deixe os brinquedos em caixinhas mais altos para ela pedir, né? Sempre nomear o que a criança quer. Ela apontou para o copo. Ah, você quer o copo? Água. Então, filho, olha, água, toma água. Vamos tomar água juntos? Guti, 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 guti. Você já está estimulando seu filho. Né? O que você quer? Você quer a bola ou você quer o carro? Ah, você quer a bola, vamos jogar a bola. Pou, 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 gol! Né? Tudo isso são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia que vão estimulando a fala da criança. Mas vamos voltar aos sinais do atraso. Então, 18 meses não está apontando, não está pedindo ajuda, não está chamando. Então, já é um sinal aí que tem um atraso, tá, gente? A criança que não usa nenhum gesto, aquela criança mais apática, né, que não aponta, que não sabe fazer nem o sim nem o não com a cabeça para expressar alguma necessidade ou alguma vontade. Então, elas querem falar, elas olham atentamente para a boca dos pais, mas o som não sai. Então, muitos pais dizem isso para mim, olha, Adriele, ela quer falar, mas o som não sai. Eu percebo que ela tenta, ela faz esforço, mas o som não sai. Então, isso já é um sinal de alerta. 2 anos, fala pouco, ou apenas algumas sílabas, ou palavrinhas isoladas, soltas. A gente viu que com 2 anos a criança já junta 2 palavrinhas, né? Para formar uma frase simples. Então, ela chegou ali, 2 anos, e não está dentro disso, né? Não combina as palavrinhas, não forma uma frase simples, já tem que estar com o suporte de um profissional. Então, vamos conversar como pode estimular a criança. Então, pensando aí nessa situação que nós estamos vivenciando em casa, né? Nós vamos ter que aproveitar os momentos do dia a dia mesmo. Então, aproveitar a hora do banho. Então, na hora do banho, a gente pode cantar musiquinhas com as partes do corpo. Música ajuda muito. O sonzinho dos animais, né? Imitar os sons. Como é que a vaquinha faz? Aí tem a música do Seu Lobato, né? Que também remete aos sons dos animais. Tem a musiquinha das partes do corpo, que é aquela cabeça, ombro, joelho e pé. Já é uma forma de estimular. Vocês podem solicitar as coisas para a criança durante o banho. E isso, gente, com o bebezinho também, tá? O bebezinho não tem nenhum atraso de fala, desenvolvimento normal. Mas vocês vão conversar com ele, vocês vão dar munição para essa fala. Vai trocar a fralda do bebê. Filho, vamos trocar a fraldinha, mamãe vai deitar você. Vamos abrir a fralda. Crack, pac, abriu. Que cheirinho ruim. Vamos tomar banho. Tibum. Agora vamos passar o sabonete. Chique, 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 chique. Então, isso já é estimular a fala. Vai escovar o dente. Chique, 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 chique. Já é som. Vamos cuspir. E aí faz o som. E isso está dentro da rotina de vida diária de vocês. Não é nada que vocês vão ter que parar para fazer. Mas que vocês vão ver que quando vocês fazem, vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. Né? Olhar no olho da criança, tentar ficar sempre ali na altura dela. Vai falar com seu filho, se abaixa, deixa ele ver sua boca, fica na alturinha do rosto dele. Quando for brincar, brinca de frente para o seu filho.
e faz as emissões de sons, né? Usa muito onomatopeia, pá, pou, pec, puc, go, para a criança poder pegar esses sons e começar a reproduzir. O som dos meios de transporte também ajudam, né? Chamar a criança para ajudar nas atividades de casa, então, dependendo da idade que a criança tem, colocar a mesa, tirar a mesa, lavar frutinhas e legumes, né? Isso ajuda muito, porque tem a cor da maçã, tem a maçã, tem o cheirinho da maçã, né? Você está ali nomeando, você está dando vivências sensoriais para essa criança também. Então, além de ajudar na fala, vai ajudar na interação e na alimentação dela. E aí, de novo, a minha orientação de ouro, brincar sempre que possível, né? O maior parte do tempo que puder, brincar com seu filho. E aí, nas horas de brincadeira, é importante evitar tantas solicitações. Por quê? O que é que eu vejo muito? O que é isso? Cadê isso? Que cor é essa? Que letra é essa? Que número é esse? Muitas vezes essas perguntas não vão estimular tanto essa criança. Mas se você fizer, filho, olha o carro, bebê, 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 vrum, ele vai subir, subiu, desceu. Me dá o carro, filho. Você quer um carro? Você quer um carro vermelho? Né? Então, você já está estimulando o seu filho. Do que você ficar só nomeando ou solicitando, porque não vai ter tanta troca. E aí ele não vai começar a desenvolver conceitos. E quando você nomeia, quando você dá os atributos, quando você faz o som, quando você mostra a função, você está dando fala e linguagem ao mesmo tempo, né? Para que a criança não fique robotizada e não atenda só o comando. Durante as brincadeiras, você vai conseguir ampliar muito os sons, o vocabulário e a linguagem. Então, descrevendo as ações dos objetos, que foi o que eu falei. Lá vem o gatinho, miau, miau, o dinossauro, uau. E aí você pode, filho, vamos imitar o dinossauro? Faz comigo, uau. Como é que o dinossauro faz? Né? Então, já é uma estimulação. E aí, outra dúvida muito frequente dos pais são as trocas na fala, né? Que quando é que eu vou procurar ajuda se existe essa troca dos sons? Né? Então, troca nos sons da fala, que sons da fala significa fonemas, tá, gente? É caracterizado como um transtorno fonológico, né? Que é a produção inadequada do som. Então, a criança tem os foneminhas, que são os sons da fala, mas que ela vai adquirindo esses fonemas de forma gradativa, né? Aos poucos ali do seu desenvolvimento, que sua articulação vai ficando mais amadurecida, ela vai chegando com esses sons. Então, as trocas nos sons da fala, até uma determinada idade, elas vão ser normais, ou seja, elas vão ser esperadas, né? Desde que não comprometa tanto a compreensão do ouvinte. Então, a gente espera que até os 4 anos de idade, a criança esteja falando todos os sonzinhos da fala e que suas trocas dos sons estejam reduzindo, né? E com 5 anos não tenha mais troca nenhuma. E aí é um transtorno que é quando a criança não adquire os sons esperados para a sua idade. Ou ela apresenta troca, ou ela apresenta omissões. Vamos supor, a criança quer falar gato e ela fala ato, ou ela fala ela quer falar gato e ela fala pato. E ela faz trocas, ou ela omite. Tem a famosa troca do cebolinha, né? Que é quando a criança troca o R pelo L. Então, ela quer falar barata, ela fala balata. Isso é uma troca nos sons da fala. E aí, o que é que acontece? De 3 a 4 anos de idade, são esperadas essas trocas, como eu falei. E aí, quais são as trocas mais comuns até 4 anos de idade? O K pelo tá, então taiu, em vez de falar caiu. A do cebolinha que eu falei para vocês agorinha, né? E aí a gente espera que omissões das palavras de encontros consonantais, ou seja, prato, ele não aconteça, né? Então, aquela criança que não vai conseguir falar prato, preto, pedra, ela vai ter ali uma dificuldade, mas que após os 6 anos ela precisa já ter os encontros instalados, tá? Senão tem que procurar ajuda. E é isso, gente. Tagarelei bastante. Então, as trocas, elas são esperadas até 4 anos de idade. Após 4 anos, já pode procurar a ajuda de um profissional.
mas como é que vocês podem ajudar, né? Percebeu que seu filho está trocando, ou não está falando corretamente, ou está omitindo um som, não precisa chamar a criança para o erro. Não é bola, não é ola, é bola. Não é preto, é preto. Não é para fazer isso. Vocês não precisam sinalizar para a criança que ela está errando. Simplesmente deem o modelo correto. A criança falou, a bola, filho, vamos pegar a bola. Você quer a bola, toma a bola. Né? É a balata, é a barata. E aí você pode fazer uma articulação mais exagerada para que a criança possa compreender, mas não precisa sinalizar para ela que ela está errando, certo? Para ela não ficar constrangida, não perceber que está falando errado. Então, não é necessário sinalizar o erro da criança. Então, é isso. Alguma dúvida? Consegui ajudar vocês? Me dê aí um retorno. Para mim foi bem bacana, porque trouxe muito a questão da realidade que a gente vive aqui também com Valentina. Uhum. Eu tinha muita preocupação desde que eu era jovem, porque eu sempre ouvia até minha mãe comentando que familiares da gente já tinha certa idade para falar, por exemplo, picolé de cajá, e falava picolé de cagá. Eita! E simplesmente depois minha mãe comentando que a mãe da criança levou para a fono, para o médico, e descobriu-se que não tinha nenhum problema na linguagem, era simplesmente o dengo, né, a manha. O vício de O linguagem. vício de linguagem. E eu tive sempre essa preocupação de eu ficar de caramba, a criança nasce saudável, e por um pouco estímulo, essa criança atrasa essa fala. Isso, exatamente. Então, eu sempre me cobrei disso. Então, aqui em casa com Valentina, a gente procura, ao máximo, trazer ela para a idade dela, que ela tem 5 anos, completa 6 em setembro, mas trazendo palavras e elementos. Claro que a gente também erra de vez em quando com o excesso de tela, mas a gente está se policiando, né, se organizando com essa pandemia. Somos humanos. Isso. E ela fala palavras que às vezes até me assusta pela dicção que ela tem. A oralidade. Você falou uma coisa de palavras em inglês, e na escola ela está aprendendo palavras em inglês, né? E às vezes ela fala, eu pergunto a ela alguma coisa em inglês, ela responde com a linguagem que me assusta a dicção dela. Eu digo, caramba, que detalhe de vocal. E ela escolas hoje estão bilíngues, né? A escola dela é bilíngue quando toda a aula é em inglês, né? Mas ela tem as aulas somente de inglês na disciplina. Entendi. Mas é muito incrível porque algumas palavras me assustam. E eu já ensinei ela também a contar em inglês e francês só até 10. E ela já contava. Agora mais não, que a gente perdeu esse estímulo. Mas eu achei que quanto mais a gente estimular, a criança vai desenvolvendo. E não tem essa coisa do que você disse, né? Certas palavras você fala, e teve uma época que ela falava aqui paralelepípedo. E assustava a gente. Verdade. Porque a gente estimulou, né? Isso, e assim, a minha chega com expressões que eu não espero. E além da falta de estímulo, às vezes acontece também o excesso do estímulo. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos, e ela é muito acelerada. E aí o filhinho do meio, ele desenvolveu muito rápido, eu passei um final de semana com eles, antes da pandemia, e ele tinha 1 ano e 2 meses. Ele falava tudo, tamanduá, arara, tinha outra coisa que ele falou, que eu disse, meu Deus do céu, ele já fala isso. Então, assim, ele já tinha uma articulação muito refinada, muito madura. E aí, ela me procurou, muito preocupada, mandou vídeos dele, porque ele estava gaguejando. Aí, nos vídeos, eu percebi que ela pegava ali e fazia, o que é isso? Como é o nome disso? Fale isso. E não sei o quê. E aí, não dava tempo dele responder, dele assimilar. E isso gerou uma ansiedade nele, né? E aí, possivelmente, poderia se instalar uma alteração na fala. Eu conversei com ela e agora ele já está bem direitinho. Mas, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Nem a superestimulação, nem a falta da estimulação. Alguém teria alguma pergunta para a gente já ir encerrando? A Leilane botou um comentário. Foi ótimo, estamos no processo de destrave da fala. O que não ajuda são os familiares que acham que está tudo normal, que eu estou ficando preocupada à toa.
Ele tem 1 ano e 8 meses, faltam muitas palavrinhas, mas percebo que as sílabas que se repetem é muito mais fácil para ele. Mamã, papá, vovó. Procura a avaliação de um especialista já, né? 1 ano e 8 já é bom procurar. Nem que seja para orientar, às vezes até para orientar os familiares, né? Às vezes eu acho que os familiares tendem a querer fazer do seu jeito, mas eu acho que eles precisam respeitar a decisão dos pais. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E às vezes, quando vem a orientação de um profissional, aí Isso. o familiar escuta. Eu chamo muito vovô e vovó lá no consultório para orientar, viu? E tem uns que olham para minha cara e falam assim: minha filha, eu já criei 3, viu? Você. Como se dissesse, quer saber mais do que eu? Não, minha mãe, meu Deus do céu, assim, na introdução alimentar da minha filha, mas por que não pode um danoninho, um biscoito Maria, né? Vai dar a comida inteira para essa menina. Vi muito. Assim, eu escutei muito. E várias vezes eu escutei assim, o que você estuda não serve para cá, né? Então, eu vejo muito, 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 muito. Mas eu acho que a gente está exatamente nessa fase de ressignificar muitos processos, né? E a geração da gente vai se atualizando. Não é que antes fosse errado, é porque era adequado para aquela época. Exatamente. Com novos tempos, a gente tem que realmente se posicionar, não é impor de igual a baixo, né? Mas eu acho que a gente conversando, dialogando, trazendo informação, como a gente está fazendo aqui, todo mundo tende a ampliar esse conhecimento e todo mundo crescer de maneira saudável e com atitude com essa fala, né? Exatamente. Por isso que é tão importante compartilhar, né? Trocar informações. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente já ir encerrando mesmo? Eu acho que não, né? Oi, eu só queria agradecer, assim, foi bastante esclarecedor a doutora Adriele e a você, Fernando, assim, pela oportunidade, foi ótimo, assim. Eu tenho uma preocupação só com o meu bebê, porque ele tem 1 ano e 3 meses, né, e assim, como eu falei, ele falava mamã, papá e água, mas ele fala água, mas aí ele agora só tá falando água, aí deixou mais de falar papá, mamã. Mas eu observei também, assim, achei interessante que a doutora Adriele falou sobre a questão da cera no ouvido, né? O ouvido, ele tem muita cera, entendeu? Eu tenho que estar limpando um dia sim, um dia não. E talvez, assim, eu procurar um otorrino, talvez seja tem que ver se tem limpeza, se não tá empurrando a cera. É, que eu tô limpando com cotonete, doutora, porque eu não consigo tirar, que ela é meio escura, a cera, é bem dura. Então, procura um otorrino. Faz uma avaliação com o otorrino, é importante, porque possa ser, né, que ele esteja ali com uma obstruçãozinha no ouvido, tá? Tá bom, foi ótimo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Podemos fazer uma foto. Vamos lá. Se todo mundo não se importar de abrir suas câmeras. Se eu tirar meu óculos. Eu posso pedir para você parar o compartilhamento da tua tela para a gente poder ter agora. Eita, Fernando, eu vou ficar nessa foto aí mesmo, porque eu tô com coisa de roupinha de casa. Não tem problema não, mas fica à vontade. Quem quiser abrir, abre a câmera. Quem não quiser também não tem problema. É mais para a gente fazer um registro. E eu vou deixar essa como se fosse capa do YouTube. Para quem precisar reassistir, né, assistir outra vez, a gente disponibiliza me pedindo pelo WhatsApp. Por enquanto, eu não sei se eu vou deixar aberto para todo mundo, já que é um conteúdo de palestra. Mas pode ser que depois a gente abra esse conteúdo no YouTube. Nidinha aí, ó. Se tiver mais alguma dúvida, pode falar comigo pelo Instagram, certo? Para a gente poder conversar e buscar uma ajuda, tá bom? E se consultem com a doutora Adriele, que eu sou suspeito para falar, mas passa muita confiança, viu? E com essa palestra, então, agora... Muito obrigada. Vou sempre aperrear para o blog. Pode aperrear, estamos aí. Olha, 3, 2, 1, vou fazer o registro agora. Já. Deixa eu só ver se ficou legal. Nedinha está sempre aqui nas palestras, viu? Ah, é? Ela desde o outro evento, ela está aqui no Falta Uma. A foto ficou bacana, vou mandar para a doutora Adriele. Mande. E quem quiser a foto é só me pedir inbox que eu mando pelo WhatsApp. E é isso, eu quero agradecer aqui a todo mundo que esteve presente, as mamães, ao papai, que eu vi que a Leilane disse que tinha um papai ao lado dela, né? Foi, ele estava do meu lado, mas aí o meu filho quis jantar e ele saiu para dar a jantinha dele. Perfeito. Cumpri o papel dele de pai de verdade.
Já me deixa animado, viu? Pois é. Meu marido faz tudo também. Quando ele não ajuda, não, ele faz. Se eu não Isso. puder levar no médico, se eu não puder, ele vai, ele sabe tudo, ele fala tudo. E olha que ele passa a maior parte do tempo na fazenda. Né? E ele ainda, ele se questiona muito, eu sou ausente, mas ele sabe de tudo, tudo dela. Ele fica ligado em tudo, resolve tudo. Eu viajo, até levar ela para cortar o cabelo, ele leva. E eu gostei do seu termo porque ele não é ajudante. Nós que somos pais, nós fazemos a nossa obrigação e é muito bacana ver esse discurso atualizado, porque o pai ele participa e tem suas obrigações tanto quanto a mãe. Exatamente, tem que dividir a responsabilidade. E eu falo para minhas amigas, viu? Não deixe dormindo, não. Acorde, cutuque. Ah, mas eu vou dar de mamar. Ele vai fazer o quê? Dar um paninho, lhe dar Fazer o uma quê? água. Exatamente, fazer massagem na mãe, segurar a criança. Exatamente. Tem muita coisa, então acostuma Me marquem no Instagram para eu bater um papo com esses marmanjos. Pois é. Tá, joia. Obrigado. Reforçando, agradecendo de novo a sua presença, doutora Adriele, Eu que que é agradeço. fonoaudióloga, e trouxe essa palestra incrível aqui, trouxe muitas explicações para muitas dúvidas nossas. Agradecer a cada pessoa que está aqui presente, agradecer à Prefeitura do Recife, que realizou esse evento, nos convidando também para sediar nossas palestras. Esse evento da Prefeitura do Recife com o Unicef, e as nossas palestras têm apoio, como eu disse no início, do Colégio Dom, AgroRap, Academia e AWM Engenharia. Então, eu fico muito feliz em saber que durante a semana a gente está aqui desprendendo tempo tão necessário, mas a gente esse tempo tão importante das nossas vidas para a gente somar para a nossa sociedade, para as Isso. nossas crianças e nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Se cuidem aí, fiquem bem. Tchau. Até mais, até uma próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau.